textos aqui. Eu espero aí que o áudio esteja chegando bem. Chegando bem, né? Tá melhor. Graças a Deus. Então, primeira carta aos Tessalonicenses, irmãos. Eu vou ler com vocês a partir do verso 2. A partir do verso 2. Que diz o seguinte: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder no Espírito e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. Versículo 6 diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor Jesus, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé de vocês, a fé que vocês têm em Deus, repercutiu em todos os lugares, a ponto de não mais termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Amém? Vamos orar? Pai amado, pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesse instante, que Deus fale aos nossos corações de uma maneira especial, de uma maneira única, de uma forma como só o Senhor sabe nos falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é sobre a situação dos Tessalonicenses. Eles estavam sofrendo, como nós lemos aqui, apesar do sofrimento, vocês carregam o sofrimento. Aqui é claro, você vai ver Paulo falando sobre o sofrimento dos Tessalonicenses. E eles sofriam perseguições dos seus patrícios, dos seus companheiros. No capítulo 2 vai falar sobre isso. Eles sofriam perseguições que eram o seu próprio povo, né? Eles sofriam perseguições. Apesar das perseguições, eles sofriam as tribulações da vida cristã. Então, Paulo vai falar sobre isso, sobre as tribulações que eles estavam passando, que são próprias da nossa caminhada com Cristo. Né? Então, a vida cristã ela já vem de adesão, irmãos, às tribulações, né? Do dia a dia, as tribulações por conta da nossa fé. E eles estavam sofrendo ataques do inimigo, ataques de Satanás. O próprio Paulo, ele tinha esse receio. Então, ele fala aqui na carta que o receio dele é que o inimigo tivesse, de uma certa forma, estivesse atacando os irmãos ali e tivesse minado a fé deles. Então, inclusive o próprio apóstolo Paulo diz: olha, Satanás me impediu muitas vezes de chegar a você. E a conta desse receio, de saber que Satanás estava atacando o ministério de Paulo, impedindo que ele fosse a Tessalônica, Paulo pensava que o inimigo estava atacando os irmãos lá de Tessalônica, que provavelmente era parte de uma das tribulações que eles sofriam, né? Tentações do inimigo. E amados, deixa eu dizer algo a você. Paulo, ele enviou Timóteo, que era o seu discípulo, até a cidade de Tessalônica. E ele enviou com essa preocupação, com esse receio, de que os irmãos estavam sofrendo e a fé deles estava minando, e de alguma forma eles poderiam até ficar pelo meio do caminho, né? Então ele enviou Timóteo. E aí, aqui é uma carta em decorrência das informações que Timóteo levou a Paulo da igreja de Tessalônica. E
Então, o apóstolo Paulo, inclusive, fala na carta, olha, Timóteo me trouxe informações de vocês, e as informações que o discípulo Timóteo tinha levado até Paulo, era de que os irmãos estavam firmes. Então, apesar de todos os sofrimentos, eles estavam firmes, estavam de pé. Timóteo chegou e disse, olha, Paulo, eles estão de pé, eles estão bem, a fé dos irmãos é consistente, a fé dos irmãos é viva. Isso é uma fé viva. Uma fé que não se debateu ou não se prostrou diante das tribulações, diante das tentações, diante das perseguições, diante dos sofrimentos que eles estavam passando. Irmãos, isso é uma fé viva. É uma fé que não recua. Uma fé que continua de pé apesar das situações, apesar das complicações. A preocupação de Paulo é legítima em mandar Timóteo, em saber como a igreja está, inclusive mandar ajuda através de Timóteo, né? Porque os sofrimentos muitas vezes nos abalam, né, de uma maneira ou de outra. Nós estamos passando por um período difícil ainda, né? Não foi concluído esse período que nós estamos passando. E eu também tenho algumas preocupações em relação à igreja, em relação aos nossos irmãos. Eu me preocupo com vocês. É uma preocupação muito pastoral. E a preocupação que eu tenho não é de como a igreja se vai estar financeiramente, ou como é que vai ser essa dinâmica da volta e tudo mais. A minha preocupação é como está a sua fé com esses tempos difíceis. Já estamos aí dentro desses 3 meses. Quarentena, pandemia, crise disso e daquilo, e tempo difícil, baixo de tempo difícil, depois de um tempo difícil vem outro, as notícias que ouvimos, muitas vezes desanimadoras. E como é que está a sua fé diante de tudo isso? Como é que você tem sustentado? Como é que tem sido a qualidade da sua fé? Eu, como pastor, irmão, espero que a sua fé seja igual à fé desses irmãos de Tessalônica, que apesar dos sofrimentos, eles estavam de pé, que apesar da situação difícil que eles estavam passando, eles continuavam de pé. Então eu espero que depois desse tempo difícil, e com esse tempo difícil, você continue de pé, com uma fé vibrante, com uma fé firme, com uma fé não vacilante. É assim que eu espero encontrar a minha igreja. É assim que eu espero que as igrejas, os nossos irmãos em todos os cantos estejam ainda mais firmes, com essa fé viva. E é sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. O que uma fé viva produz? E eu espero que você se identifique no que nós vamos falar hoje. Se por acaso não se identificar em tudo, se identifique em algumas coisas, e naquilo que não se identifica, você repare. Porque se há alguma debilidade na sua fé, eu espero que haja correções, uma postura sua, né? De correção, de avaliação, e de reprogramação e de ajustes. Então, o que uma fé viva produz? Então, a primeira coisa que uma fé viva produz é um coração receptivo à palavra. Receptivo à palavra de Deus. Aberto à palavra de Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos, versículo 6, que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: apesar dos sofrimentos, vocês recebem a palavra de Deus, estão recebendo a palavra de Deus. Daqui a pouco, lá no capítulo 2, Paulo vai falar algo como: vocês estão abertos à palavra, e a palavra está operando ainda no coração de vocês, apesar de toda a situação difícil.
Queridos, nós que temos uma fé viva, diante das circunstâncias complicadas, diante de um tempo difícil, nós não recuamos da palavra, nós não esfriamos com a palavra, nós não esfriamos com ela. Pelo contrário, a palavra é o nosso aquecedor, é quem nos aquece, é uma fogueira que nos traz o fogo de Deus. Nesse frio de dificuldades, nesse frio de sofrimentos, nós buscamos a palavra de Deus como alguém que busca uma fogueira em meio ao frio, porque ela nos aquece, ela é o fogo de Deus nesse tempo difícil. A sua palavra. Então, irmãos, ela é um fogo porque ela nos dá respostas para os nossos questionamentos. Ela é um fogo porque ela nos dá ânimo nos dias de desânimo. A palavra de Deus é um fogo para nós, porque ela nos dá alegria em dias de tristeza. Ela nos dá norte num dia de confusão. A palavra de Deus. E o interessante nesse texto é que nós lemos que eles receberam a palavra de Deus com alegria. E como é que o apóstolo sabe que eles receberam com alegria? Ele estava vendo como ele sabia que existia alegria no coração dos irmãos. Irmãos, a alegria com a palavra de Deus, ela não é uma coisa natural, não é uma coisa comum, é algo espiritual, é algo sobrenatural, é algo que só pode vir do Espírito. Alguém que não anda em Cristo, que não está em Cristo, que ainda não nasceu de novo, essa pessoa, ela é resistente naturalmente à palavra de Deus. Ela não crê na palavra. Ela debocha muitas vezes da palavra. Que é diferente com aquele que nasceu de novo e tem uma fé viva. Que tem alegria com a palavra, alegria de ouvir a palavra. Alegria de entender que Deus está falando com ele através da palavra. Alegria de saber o que tem dele na palavra. O que Deus fala dele na palavra. Alegria. Irmãos, quantas vezes nós não fomos ministrados através de uma palavra, estávamos ouvindo numa celebração e ouvindo o Senhor falar conosco através da sua palavra e fomos às lágrimas, contentes pelo Senhor nos dar um norte, contentes pelo Senhor nos mostrar o que fazer, nos dizer o que fazer, como reagir, do Senhor nos renovar. Quantas vezes nós não saímos de um culto, depois de ouvir uma palavra abençoada, nós saímos renovados, revigorados, alegres, contentes, porque Deus nos falou. Quantas vezes num devocional, depois de fechar a Bíblia, eu molhei minha Bíblia em lágrimas. Eu sei que isso já aconteceu com você também. De fechar o texto bíblico e dizer: Senhor, que alegria de ouvir o meu Cristo falando comigo, de ouvir Deus falando pessoalmente a mim, que alegria de ver as tuas promessas, que alegria de ver os ensinos de Jesus, que alegria de ver a minha identidade na palavra, que alegria de ver quem eu sou, através da revelação de Deus, que alegria. Quantas vezes, irmãos, quem tem uma fé viva é assim, é vibrante com a palavra, é contente com a palavra, é alegre com a palavra de Deus, aquilo que ela faz, produz, aquilo que ela tem, com as suas promessas, com a revelação de Deus para nós. Quem tem uma fé viva, amados, tem uma vida como qualquer outra pessoa, e o seu dia a dia é como qualquer um outro, de qualquer outra pessoa. Passa por sofrimentos, passa por tribulações, passa por crises, mas o diferencial, sabe qual é? É que existe alegria no seu coração pela palavra. Existe busca, sede, vontade de Deus pela palavra. Então, amados,
Quem tem uma fé viva, irmãos, tem um descontentamento natural pela palavra de Deus. É aquela coisa de dizer, eu já tenho lido, eu já tenho recebido de Deus, mas eu quero mais, eu preciso de mais, eu busco por mais. Quem tem uma fé viva, vibrante, tem a palavra de Deus como fundamento na sua vida, fundamento no seu dia, fundamento nas suas posições, fundamento na sua postura, fundamento no que pensa, e como dirige a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios. Fundamento não é mais um elemento, não, é o principal elemento. Quem tem uma fé viva, amados, vê a palavra como o salmista no Salmo 19, não 119, mas no Salmo 19, 10, que diz: os teus decretos, Senhor, são para mim como mel, descendo de um favo, vindo direto do favo. Que quando o salmista fala isso, irmãos, sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu entendo? Que a palavra nos ensina, lá no Mateus capítulo 4, nós lemos que a palavra de Deus é um alimento, né? Não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra é para nós alimento. E o salmista coloca não só como alimento, mas também como algo prazeroso. Então não só me alimenta por necessidade, mas me dá prazer de degustar. Eu tenho alegria, eu tenho gozo em ter a palavra. Eu busco não só por necessidade, mas também por prazer, por deleite, porque é gostoso a palavra. É assim que aqueles que estão reagindo, aqueles que estão sofrendo e têm uma fé viva reagem. Busca sede intensa pela palavra de Deus. Querido, você está frio com a palavra? Nessa quarentena você não desenvolveu um bom relacionamento com a palavra? Há uma frieza no seu coração pela palavra? Então eu vou dizer uma coisa a você. A palavra não tem culpa de nada. A culpa não é da palavra. De repente uma falta de interesse, de uma frieza. Existe algo em você, existe algo no seu coração que está bloqueando a palavra de Deus. Então, meu querido, o que eu quero dizer a você, o que eu sugiro a você é que você identifique o que está bloqueando esse prazer, esse deleite, essa fé viva no seu coração. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, amados, nesse texto, que é uma lição muito preciosa para nós. O que a fé viva produz, amados? A fé viva, ela nos permite imitar e aplicar os bons exemplos de quem sofreu. Aí, uma coisa interessante aqui, nesse texto, é que o que eu estou falando aqui parece até estranho, né? Dizer assim, como assim imitar os bons exemplos de quem sofreu? Mas é isso que os irmãos estão fazendo aqui. Eles estão imitando os bons exemplos que eles viram. Eles estão imitando o exemplo do apóstolo Paulo. Eles estão imitando o exemplo de Jesus. Eles viram o apóstolo Paulo sofrendo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho ali aos Tessalonicenses por meio de sofrimento, de muita perseguição. Então os Tessalonicenses viram o sofrimento do apóstolo Paulo. Não só isso, irmãos, mas certamente o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Tessalônica que Jesus Cristo também tinha sofrido. Certamente. Porque não dá para pregar o evangelho de Jesus sem falar do sofrimento de Cristo,
da sua cruz, da sua perseguição, do que ele passou, da via cruz, do Calvário, não dá. Certamente os Tessalonicenses tinham ouvido, e quem sabe até graficamente visto pelas palavras de Paulo, pelas descrições dos irmãos de Paulo que pregou a eles, visualizado esse sofrimento. Sofrimento de Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui no texto: vocês se tornaram os nossos imitadores e de Jesus. Certamente imitando o sofrimento, a forma como reagiram ao sofrimento. Queria, deixa eu dizer algo a você. Uma das melhores formas de nós lidarmos com o sofrimento é aprendendo a sofrer com quem já sofreu e sofreu bem. E sofreu da melhor forma. E nós temos bons exemplos. Eu quero lembrar desses bons exemplos aos irmãos como uma forma de também avivar um pouco a nossa fé. Por exemplo, Jesus. Jesus é o nosso supremo exemplo. É o nosso maior exemplo, é o nosso melhor exemplo de sofrimento. Então, amados, o profeta Isaías diz em Isaías 53 que o Senhor Jesus é um homem de dores, que sabe o que é padecer. Em primeira carta de Pedro, no capítulo 2, 21, Pedro que viu, alguém que viu Jesus sofrendo, disse, ele sofreu e deixou esse exemplo, um exemplo também de sofrimento. Então, ninguém lidou melhor com o sofrimento do que Jesus. Ninguém ensinou melhor sobre o sofrimento que Jesus. Ninguém encarou com mais excelência o sofrimento que o Senhor Jesus. Então, se de repente você está sofrendo, você está passando por um tempo difícil, querido, corra para Jesus. Não só pedindo a Ele para que Ele te livre do sofrimento, mas corra para Jesus para aprender como Ele sofreu. Porque Ele é o mestre por excelência do nosso sofrimento também. De como nos portarmos quando sofremos. O Senhor Jesus é o mestre por excelência de tudo, inclusive do sofrimento. Então aprendemos com Ele como sofrer. Ele é a nossa referência de alguém, a nossa maior e melhor referência de alguém que sabe como sofrer. Que sabe como padecer, disse o profeta Isaías. E o sofrimento de Jesus, muitas vezes, irmãos, na minha vida, muitas vezes avivou a minha fé. Ah, quantas vezes? Quantas vezes eu estava passando por um tempo difícil, delicado, e o Espírito Santo ministrando na minha vida, dizendo: Ricardo, Jesus sofreu mais. A cruz de Jesus foi mais pesada. E Ele fez isso por você. E aquilo consolar o meu coração, e a cruz de Jesus reavivar a minha fé. Quantas vezes? Querido, Jesus é o nosso supremo exemplo. Mas existe um outro exemplo, que é o exemplo dos irmãos do passado. Irmãos, os irmãos do passado, os irmãos da igreja primitiva, os irmãos daquele primeiro século, os irmãos da história da igreja. Meus irmãos, eu fico constrangido quando eu olho para os exemplos dos irmãos do passado. Eu fico constrangido com o meu próprio sofrimento. Eu fico constrangido de murmurar, de reclamar do tempo difícil que eu estou passando. Porque muitos irmãos passaram por coisas piores do que nós, piores do que eu. Os irmãos apóstolos,
No capítulo 5 de Atos, irmãos, já quase ali chegando no final, salvo engano, no versículo 40, 41, a palavra nos diz que os apóstolos, depois de serem chicoteados, foram liberados e ficaram alegres por terem sofrido pelo nome de Jesus. Então imagina, eles depois de cada chicotada, ficaram contentes porque não se acharam dignos. Imagina eles apanhando, chicotados, Senhor, que privilégio, apanhar pelo teu nome. Senhor, que honra, chicotado. Senhor, eu não sou digno disso. Imagine. Sem reclamar, louvando o nome do Senhor, o nome do nosso Deus. Eu me lembro de muitos irmãos que foram perseguidos, presos, que foram perseguidos até a morte, e sofreram na sua morte. Quantos irmãos do passado não foram degolados? O apóstolo Paulo foi degolado. Quantos irmãos do passado não foram comidos por animais nas arenas de Roma, nas arenas romanas, comidos por leões, por ursos, e servindo de espetáculo para as pessoas? Imagine você numa arena, um leão vindo contra você, um leão, um urso, e as pessoas vibrando, dizendo: mata, mata, torcendo para que você seja estraçalhado e sirva de espetáculo para o gozo delas. Muitos irmãos morreram assim, por não negarem a sua fé. Preferiram morrer assim. Muitos irmãos foram esfolados vivos, irmãos, arrancado couro. Muitos irmãos foram para a fogueira, queimados vivos. E a história daqueles que cantaram enquanto eram queimados vivos. John Hus, um pré-reformador, foi um desses. A história conta que ele cantou hinos de louvores ao Senhor enquanto era queimado. Ficou constrangido, irmãos, vendo o sofrimento desses irmãos e reclamando: meu amado, esses irmãos demonstraram uma fé viva, e aqueles que têm uma fé viva não recuam diante de situações difíceis. Aqueles que têm uma fé viva, eles não se prostram, por mais complicado e difícil que seja o seu sofrimento, não se prostram. Eles tomam uma postura, irmãos, uma postura dos céus, uma postura que um homem natural tem, nenhum homem natural pode ter. Só um homem espiritual, só alguém que nasceu de novo é capaz de ter. Além do exemplo de Jesus, dos irmãos do passado, nós podemos tomar como exemplo aqueles que foram os nossos discipuladores, aqueles que eram mais maduros do que nós e nos acompanharam na fé. Eu tenho exemplos, por exemplo, da minha caminhada, no início da minha caminhada, os meus líderes, alguns líderes e alguns dos meus discipuladores, me impactaram muito com o seu testemunho de vida, porque muitas vezes eu via os meus líderes e discipuladores sofrendo, lidando com uma situação difícil, complicada na sua vida, e reagindo com fé. O quanto aquilo tocou, impactou meu coração, e de tal forma fez a diferença, porque eu muitas vezes passei por situações complicadas, e eu lembrava desses exemplos também. O exemplo de algum pastor meu, o exemplo de algum líder de ministério, o exemplo de alguém que me acompanhou na minha fé. E quanto isso foi importante para mim, irmãos. Quanto fez a diferença, porque cresci nos problemas, vendo como aqueles mais experientes na fé lidavam com os seus. Amados, é por isso que eu também entendo que aqueles que são novos na fé, principalmente os novos decididos,
Eu entendo que eles precisam ser acompanhados por pessoas mais experientes, eles precisam ser discipulados de perto, até para que eles entendam e vejam, né, um exemplo de alguém, um exemplo de como reagir a situações difíceis, como foi o meu exemplo. Né? Eles precisam ser acompanhados e ver como esses lidam com os seus problemas, com os seus dilemas. Um dia eles vão ter problemas também. E certamente, se eles tiverem um bom discipulador, um homem de fé, novos, decididos, pessoas que principalmente, todos nós precisamos de acompanhamento, principalmente aqueles que estão começando, precisam de acompanhamento daqueles que têm uma fé viva. Como esses que têm uma fé viva reagem aos dilemas da vida. Um dia eles terão problemas e certamente eles vão lembrar de quem teve uma fé viva, de como esses reagiram aos seus tempos difíceis. Irmãos, e um terceiro ponto que eu queria destacar aqui, sobre o que produz, na verdade, uma fé viva em tempos difíceis. Como é que diferença faz uma fé viva em tempos difíceis? Então, queridos, quando nós temos uma fé viva e vivemos tempos difíceis, nós temos a oportunidade de deixar um legado de testemunho. Os irmãos de Tessalônica, esses irmãos se tornaram um modelo para os outros irmãos da Acaia e da Macedônia, o que diz o texto que nós lemos. E o interessante, amados, é que o apóstolo Paulo chega a dizer, aqui na sua carta, no versículo 8, que os sofrimentos que os tessalonicenses passaram foram um testemunho da sua fé que era viva. Então, queridos, eles deixaram esse legado de fé para todo mundo, inclusive para crentes e para descrentes no seu tempo. Paulo chega a dizer, olha, vocês se tornaram um modelo para todos, a tal ponto que eu não preciso estar falando mais muita coisa a partir de vocês. Vocês representaram muito bem a fé diante do sofrimento. Irmãos, nós estamos vivendo um momento único, um momento ímpar da história. E a forma como nós estamos vivendo vai virar história. Está virando história. Agora a questão é, que tipo de história? Que tipo de história você está escrevendo hoje, dentro desse ambiente que nós estamos vivendo? Que tipo de história, irmãos? Uma história que fará daqui a pouco gosto contar? Uma história que será relevante para a próxima geração, para as próximas gerações? Como é que você vai contar essa história? Como é que as pessoas que estão vendo você vão contar a sua história, de como você reagiu a esse ambiente difícil? Como é que você será lembrado daqui a pouco? A partir dessa pandemia, como é que você vai ser lembrado? O que você vai contar para os seus filhos, para os seus netos? Por quê? Que viveu a pandemia como? Como é que foi a sua fé? Que tipo de fé você representou nesse tempo? Eu entendo que nós, irmãos, precisamos deixar um bom testemunho de fé. Representar bem a nossa fé. Aqueles que têm uma fé viva, eles representam bem a sua fé diante de contextos difíceis. Não recuando, não se amedrontando, não se intimidando.
Muitos irmãos que tiveram, que lideram com situações difíceis na vida, reagiram bem com a sua fé. Os que tinham uma fé viva, né? Logicamente. Então, amados, eu lembro que, por exemplo, de Pedro, no capítulo 4, no capítulo 4 de Atos, o apóstolo estava sofrendo uma perseguição, estava sendo inclusive afrontado, ameaçado, para não mais pregar o evangelho. Ele diz: eu não posso ficar calado, me importa obedecer a Deus, sob ameaça, eu vou obedecer ao Senhor. Representou-nos. Diante do dilema, diante do contexto difícil, representou Deus. Estevão, um dos diáconos da igreja, sendo apedrejado, sofrendo apedrejamento, humilhação. Como ele reage? Senhor, não lhes impute esse pecado. O apóstolo Paulo, capítulo 21 de Atos, o apóstolo Paulo recebe uma profecia de Ágabo que diz: olha, você será preso, né? Em outras palavras, estou falando, né? Você vai ser preso e vai sofrer nessa próxima viagem que você fará a Jerusalém. E aí os irmãos: não, Paulo, não viaje, você pode morrer lá e tal, e não faça isso. E sabe qual é a reação de quem tem uma fé viva? O apóstolo Paulo disse: queridos, porque me partem o coração, eu estou pronto não só a ser preso, como a morrer pelo nome de Jesus. É assim que reage alguém que tem uma fé viva. Eu me lembro de Martinho Lutero. Martinho Lutero, em 1527, uma pandemia, uma epidemia, né, assolou ali a cidade de Wittenberg, onde ele morava. Muitas pessoas foram embora. Era uma peste, né? Era uma peste que assolou ali aquela região dele, na Alemanha. E ele já era um reformador, era uma pessoa importante para a reforma, para a história naquele tempo, e inclusive até para nós hoje ainda é uma pessoa importante na história, Martinho Lutero, né? E as pessoas pedindo: Martinho, sai daqui, vai embora. As pessoas não queriam que ele morresse, porque ele estava ainda, de uma certa maneira, sustentando a reforma protestante. E ele disse: eu não vou embora. Ficou na cidade, resistiu aos pedidos, aos clamores. Ele ficou na cidade, fez da sua casa um hospital. E escreveu uma carta a alguns irmãos. E na carta que ele escreveu, dizia basicamente assim: queridos, orem por nós e peçam ao Senhor que nós lutemos bravamente essa luta, seja pela vida, seja pela morte. É assim que reage alguém que tem uma fé viva. Seja pela vida, seja pela morte. Eu continuo. Eu não retrocedo. Você tem uma fé viva, irmãos? Então você não vai se intimidar com os dilemas. Você não vai se intimidar com os tempos difíceis. A carta aos Hebreus foi escrita a irmãos também que estavam sofrendo perseguição. Sabe o que o autor diz no capítulo 10? Ele diz: apesar de tudo isso, nós não somos daqueles que retrocedem. Aqueles que têm uma fé viva não retrocedem. Nós continuamos. Você tem uma fé viva? Continue. Continue, queridos, porque nosso Cristo é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos coloca de pé, Ele que nos firma. É em Cristo, queridos, que nós superamos o que nós estamos vivendo hoje. É em Cristo que nós temos a vitória da fé. A nossa fé não é de papel, a nossa fé não é de barro, a nossa fé não é de madeira.
Aqueles, queridos, que construíram a sua casa, a sua fé, a sua vida, sobre a rocha que é Cristo. Vêm os ventos, tempestade, as águas batem contra esta casa e ela continua de pé, porque ela está alicerçada em Cristo. A minha oração é para que a sua fé esteja alicerçada naquele que nos sustenta, aquele que nos dá força e ousadia suficiente para nunca retroceder diante dos desafios. A fé que vem de Cristo, irmãos, é uma fé avante, atuante, que anda em progresso, crescente, sempre para frente. Olhe para Jesus, firme nele a sua fé. Eu sei, queridos, que depois de tudo isso você ainda estará de pé, no nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo. Então, Deus te abençoe, Deus te sustente, meu querido, meu amado, em nome de Jesus. Eu quero lembrar você que a gente só está começando a nossa série de mensagens no livro na Carta aos Tessalonicenses. Próxima semana nós vamos continuar e vamos falar sobre uma temática que talvez interessa muitas pessoas, como lidar com a morte, como lidar com essa realidade, né? Quando a vida cessa. Nós que estamos aqui e com os que partem, o que fazer, o que pensar, que postura ter? Então, nós nos próximos domingos vamos falar sobre isso também. Tá bom? Vamos cantar? Vamos cantar e encerrar? Que livro fofo. Eu sou quem dizes que eu sou.
Glória a Deus, querido. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus te dê saúde. Deus te livre de tudo mal. Pai amado, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Dê uma boa semana a cada um deles. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do seu Filho e as consolações do Espírito sejam com todos vocês.